Olá, amigos aqui do podcast e vamos conversando 7. E hoje o nosso podcast viajou bastante para entrevistarmos um amigo, Matheus Irã, que é piloto de avião privado. Matheus Irã, seja muito bem-vindo ao nosso canal de podcast. Obrigado. Vamos conversando 7. Obrigado pela oportunidade, pelo convite mais que especial. E para o pessoal que está assistindo, eu sou o Matheus Irã, sou formado piloto privado aqui pela César Escola de Aviação, escola aqui mesmo de Araguaína. Eu trabalho há 5 anos na aviação, na parte de linha aérea, de aeroportos, né? Eu ingressei no início de 2019 na VoiPes, né? Antigamente Passaredo. Trabalhei também 1 ano para a Gol, aqui em Araguaína, e retornei para a VoiPes e também trabalho na escola na parte administrativa, escola de voo. Piloto Matheus Irã, o pessoal que acompanha o nosso podcast, eles querem saber quais são os critérios para se tornar um piloto de avião. O que é exigido, na verdade, para se tornar um piloto de avião? Diogo, existem 3 métodos para você ingressar, seja por faculdade, né? Você pode fazer ciências aeronáuticas ou engenharia aeronáutica e depois fazer o curso de piloto privado, ou basta você ter um ensino médio e já fazer o curso de piloto privado diretamente. Quais são os passos? Você faz o primeiro CMA, que é o Certificado Médico Aeronáutico, onde o pessoal vai ver se você tem todos os membros, se a saúde está em dia, o coração, etc. Depois você vai fazer as 5 matérias do curso de piloto privado, né, teórico, que é regulamento de tráfego aéreo, navegação aérea, meteorologia aplicada à aviação, conhecimento técnico de aeronaves e motores e teoria de voo e aerodinâmica. Logo após o encerramento das aulas teóricas, o aluno ele vai fazer a banca da ANAC. A ANAC é a Agência Reguladora de Aviação Civil no Brasil, né? E caso o aluno tenha aprovação, êxito na prova, ele vai estar apto para fazer as 40 horas de voo que você precisa para se formar piloto privado, né? Durante essas aulas o aluno vai aprender a decolar, a pousar, fazer as curvas, fazer manobras, pousar sem motor, se livrar de parafuso, etc. É onde o aluno começa a se formar, são nessas primeiras horas de voo. Após a conclusão das 40 horas de voo, a pessoa recebe a licença física, né, ou também agora digital, assim como a CNH, que é a PPA, Piloto Privado de Avião. Logo após a licença de piloto privado, o aluno ele passa novamente por aulas teóricas para voos IFR. Esses voos IFR são voos por instrumentos, e daí ele já pode voar noturno por instrumento sem conseguir enxergar, por exemplo, o lado de fora da aeronave, porque no piloto privado o aluno só é apto a voar voos visuais, sobre regras visuais, tanto meteorológicas quanto condições assim, menos severas. Vamos dizer assim, o aluno ele não pode pousar com chuva, não pode pousar quando está nublado, porque, por exemplo, aqui no Boate, quando dá o começo do dia, às vezes fica bem nublado, sabe? E o aluno que tem licença apenas para voar por instrumento, visual, ele não pode fazer um voo nessas condições. Entende? Aí depois do IFR, né, fazer mais 110 horas do piloto comercial, que o aluno, que a pessoa, né, está apta a voar numa companhia aérea ou num táxi aéreo. Dando continuidade aqui ao nosso podcast, a essa entrevista hoje com o Matheus Irã, ele que é um piloto de avião privado. Matheus, hoje, por mais simples que possa parecer, né, pesquisas já demonstraram que viajar de avião consiste num transporte bastante seguro. Sim. Como que você explica isso na prática, a segurança do avião em relação ao transporte terrestre? A aviação, o avião, né, é o meio de transporte mais seguro devido às redundâncias de segurança que o transporte tem. Que a aeronave, por exemplo, a aeronave de linha aérea comercial, ela sempre vem, né, a aeronave com bimotor, e todas as aeronaves são certificadas a voar com apenas um motor, sabe? Pode dar uma pane elétrica, pode dar um stall de compressor, né, quando o motor explode em voo, e a aeronave ela continua voando e consegue pousar no aeroporto de forma tranquila. Caso dê falha nos 2 motores, a aeronave ainda consegue planar, né? Uma aeronave nunca voa tão distante de um aeroporto que não possa pousar em emergência. Todas as rotas elas já são calculadas por um tempo de aeroportos de alternativa, né? Porque uma aeronave antes do voo, porque um voo na verdade ele não começa na decolagem, ele começa bem antes. Durante o cheque pré-voo, onde o piloto ele dá a volta na aeronave, checa os instrumentos, checa as partes físicas da aeronave para ver se está tudo ok.
depois ele vai fazer o cheque, aquecer óleo de motor, checar a temperatura do óleo e tudo, porque se tiver alguma coisa que está fora do comum, o voo ele é cancelado, entendeu? Até fazer uma checagem para ver se a aeronave vai voar ou não. Então, devido a essas circunstâncias de segurança antes mesmo do voo, que o avião é um meio de transporte mais seguro, porque caso tenha algo fora do comum, a aeronave não chega nem a decolar, por questões de segurança. Olá pessoal, aqui do nosso podcast e vamos conversando sério. Dando continuidade aqui ao nosso podcast, Matheus, piloto Matheus, como que se deu na sua vida essa paixão pela aviação? E conta aqui para nós, assim, do avião mais básico até do mais sofisticado, a capacidade de passageiros, né? Se é que pode falar passageiros, né? Fala para nós um pouquinho dos aviões básicos e dos aviões mais luxuosos do mundo hoje e panorama da aviação. Certo. A aviação é uma coisa que encanta todo mundo, né? Desde mais jovens até as pessoas mais velhas. Eu até hoje, quando vejo um avião, fico olhando para cima, procurando de onde está vindo o barulho, né? Assim que eu consegui ingressar, né, na aviação, trabalhando na parte de aeroportos na PIPES, que eu passei a ter mais contato diário, que aquela paixão de sempre começou a criar forma, né? Porque eu achava que o curso de piloto era algo muito fora da minha bolha. Mas eu conheci pessoas incríveis, né? Uma das pessoas é o Wagner, ele é copiloto na PIPES, né, atualmente. E ele foi a pessoa que me deu o start para eu começar o meu curso de piloto. Ele também passou por bastante dificuldade para se formar assim como eu, e eu usei ele como inspiração. Ele me passou os materiais de estudos, antes mesmo de eu entrar na escola eu já estudava todas as matérias do curso de piloto privado. E lá na escola foi quando eu aperfeiçoei para poder conseguir fazer a banca da ANAC, né? Eu consegui ter êxito e hoje eu estou aqui. A aviação na minha vida começou através disso. Na minha fase de piloto foi através da minha conversa, principalmente com o Wagner. Eu digo assim que ele foi o meu anjo da guarda, sabe? E as aeronaves, da mais básica para mais luxuosa, hoje em dia, por exemplo, tem o Cessna, que essa aeronave é um Cessna 150, ela é de 1970, existe o Cessna 150 e 752, elas são das aeronaves mais fabricadas do mundo, porque elas são aeronaves para instrução e também para uma pessoa que quer ter um avião para poder voar de vez em quando, no final de semana, etc. Essa aeronave ela pode custar de 200 a 300 mil reais. Aí você pode encontrar até algumas mais baratas, né? Com bastante tempo de uso. E essas aeronaves, eu tenho que deixar bem claro que o tempo de fabricação dela não tem se é uma aeronave velha ou nova, se é ruim ou boa de voar. O que eu quis dizer se é a manutenção da aeronave, certo? Porque essa aeronave, por exemplo, ela é de 1970 e ela voa até hoje em perfeitas condições, né? E de aeronaves luxuosas, né? Vamos começar pela companhia aérea. A gente tem o A380, que é o Airbus, que a Emirates usa, né? A Qatar, ela pode levar pouco mais de 800 passageiros. Essa aeronave pode custar, aí, convertendo em real, 1 bilhão e alguma coisa. Já da parte da Boeing, então, Boeing 747 também é uma aeronave que custa em média 300 bilhões de dólares, convertendo para real isso dá bilhão, sabe? E de aeronaves privadas tem os Gulfstream, tem os Bombardier, né, que o Gustavo Lima, por exemplo, usa o Bombardier. E essas aeronaves podem custar cerca de 300 milhões de reais, elas custam em média entre 70 a 80 milhões de dólares. São aeronaves luxuosas, com instrumentos novos, né, que é chamado os painéis Glass Cockpit, né, que a aeronave ela não tem mais nada analógico, como por exemplo essa é tudo digital, tudo analógico, tudo bem analógico não, tudo digital e bem tecnológico. Matheus, eu tenho uma pergunta, essa é uma pergunta particular minha desde a minha infância, né? Acredito que seja uma pergunta, é um interesse de várias pessoas também querer saber essa resposta, né? E eu, como leigo no assunto, né, também tenho muita curiosidade em saber essa resposta. Matheus, afinal, me diz uma coisa, como é que um avião ele consegue decolar e aterrissar, considerando que um avião, suponho eu, deve ter no mínimo umas 2 toneladas, né? Essa aeronave são 1.600 libras, com ela com peso cheio de 620 quilos. Então, vamos lá. O que faz uma aeronave voar é o resultante de 4 forças. Sendo ela a força de tração, que é a força gerada pelo motor propulsor, né, que é o motor da aeronave,
a força de arrasto, que é uma do ar da fuselagem da aeronave, a fuselagem é toda a parte final, e existe a força peso, que é a gravidade que puxa o avião para baixo, e a força de sustentação, que é a força que levanta o avião. Para explicar melhor, vamos lá. O ar, assim como a água, ele também é um fluido, certo? Só que de menor velocidade. Na mecânica do fluido diz que a aceleração daquele fluido gera uma pressão menor, uma diferença de pressão, né? Fica menor. Por exemplo, numa mangueira, quando você está segurando ela, a carga que você coloca o dedo, ela sai mais rápido. Você diminuiu a área de pressão ali. Na asa do avião, por exemplo, ela não é reta, ela é uma aerofólio. Ela é curvada assim, mais reta e baixa. Essa curvatura na parte superior da asa gera uma aceleração no ar que passa na parte de cima da asa. Essa aceleração dá uma diferença de pressão na parte superior e inferior da asa. Isso dá a força de sustentação. Encontrando a força de sustentação quando tem três forças, principalmente quando o motor da aeronave, a tração, a aeronave consegue decolar. E se mantém-se durante o voo, né? O voo reto nivelado é quando a força de peso e sustentação é a mesma. Aí quando a força peso fica maior que a sustentação, a aeronave começa a descer. E você vai controlando isso com os instrumentos da aeronave. Pois é, meus amigos internautas, a você que ainda não é inscrito no nosso canal, podcast, e vamos conversando sério. Hoje nós batemos um papo muito agradável com o piloto de avião. Olha só aonde nós viemos chegar, né? Aqui nesse pátio aqui da Cessna, é um espaço aqui, vocês estão vendo aqui ao fundo, aqui do nosso lado aqui, temos aqui um avião, né? Para nós é uma grande alegria termos aqui a participação e o bate-papo com o piloto de avião, Matheus, né? Matheus, então faça aqui as suas considerações sobre o nosso podcast aqui, sobre a nossa entrevista. Certo. Primeiramente eu agradeço mais uma vez pela oportunidade de vir falar sobre aviação, que é a minha paixão, tá? Para o pessoal que não conhece a escola de voo, a Cessna Escola de Aviação, tem a página no Instagram, no Facebook. Se quiser conhecer, tem a nossa sede administrativa que fica no centro da cidade. E aqui no Boate, que é o grupo de voo, fica o nosso hangar de aulas práticas. Para quem quiser só saber sobre valores, etc., fazer o curso, pode ir lá com a gente, que a gente está lá para receber todos, certo? A gente começa dando uma volta na aeronave, a gente tem um checklist, mas para a gente ser mais rápido, a gente vai dar a volta e vou dar uma explicação mais superficial. Esse aqui é o turbidor. Esse instrumento é o que dá à aeronave indicações de velocidade e altitude, né? Para de pressão dinâmica e pressão estática. Antes do voo, isso daqui é muito importante, porque o avião já caiu, não retirar dessa capa, porque se o ar não está em contato com as entradas do turbidor, a aeronave ele não tem indicação de velocidade e altitude, certo? Deixa eu volta. Logo depois, você vem aqui na aeronave, você tem que energizá-la. E se baixa os flaps, cuidado aqui com a cabeça. Vamos lá, Diogo. Por que eu baixei os flaps da aeronave? Porque a gente precisa ver todos os parafusos que tem na asa do avião, na parte do spoiler, na parte do aileron, desculpa, que eu vou mostrar para vocês, e dos flaps. Você vem aqui, vê se todos os inputs estão em dias, a luz de pouso, se está tudo correto, se não tem nada faltando, luzes de navegação, muito importante ver se não tem nada quebrado. Você vem aqui no aileron, a aeronave ela só faz curva por conta disso daqui. Um lado sobe e o outro lado desce. Aí você vem por dentro, você verifica todas as roscas, se está tudo certinho, se não tem nenhuma faltando, se tem algo folgado. A mesma coisa aqui nos flaps, porque o flap é uma superfície aerodinâmica que ajuda a aeronave tanto no pouso quanto na decolagem, certo? Você faz a mesma coisa, você vem para cá, para a parte da empenagem da aeronave, onde você tem o estabilizador horizontal, o estabilizador vertical, né, com o profundor, que é essa parte aqui que você vai fazer, se você puxar o manche você cava, se descer o manche você pica, essa superfície aqui que faz isso com a aeronave. Aqui você tem um leme que você vai virar a aeronave nessa direção aqui, né, tanto para a esquerda quanto para a direita. Você vem, você verifica se está tudo dentro das marcações, você tem que parafuso e a rosca marcada, porque tem que estar reto cada
diferente é porque está folgado. Então é algo que está incorreto, você já tem que verificar. E esses são os motivos que fazem um avião ser o meio de transporte mais seguro, porque antes de você estar a sua aeronave, você tem que verificar todas essas questões. Você vê que faz a mesma coisa que do lado direito da aeronave. Você verifica o freio tem um óleo que vaza, caso esteja vazando esse óleo, você também não decora, você tem que verificar, arrumar e depois você faz o voo. A mesma coisa como a gente fez do lado esquerdo da aeronave, a gente segue seguindo, fazendo do lado direito. Tem o aileron, tem todas as unidades de navegação do lado. Depois disso a gente parte para a parte do motor, a gente verifica a quantidade de óleo e a gente vê o filtro também. Certo? Diogo, é aqui que começa a vida do piloto, né? Antes do voo a gente checa todas as partes da aeronave, né? Cheque de comando, você checa aileron, checa profundor, você vê que tem os pedais aqui, ele é o que faz o controle do leme lá atrás, aí ele vai para a esquerda e para a direita.